pausa para a participação especial do Tuts. Tuts também tem muito a falar sobre futebol, veio dar a opinião dele aqui. Oi, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma edição do Clube do Livro do Põe na Estante, uma edição especial de Copa do Mundo. A gente vai falar um pouquinho de literatura e de futebol. Os convidados de hoje, o Hérisson Martins, jornalista, foi ele que escolheu o livro. Apaixonado por futebol desde criança, me contou que a primeira Copa do Mundo que você lembra, 90. 1990 na Itália. E o Felipe Barbosa, que também é jornalista, um dos sócios da Nave Reportagens, que é parceira, produtora, parceira do Clube do Livro do Põe na Estante, nos ajuda aqui sempre. Hoje ele saiu de trás da câmera para vir para cá, também apaixonado por futebol. Primeira Copa do Mundo que lembra, 94. 94, Brasil campeão nos Estados Unidos. Primeira Copa do Mundo que eu lembro, 1998. Tudo que eu lembro, na verdade, é Brasil e Holanda, que foi para os pênaltis. Não lembro mais muitos detalhes. E hoje a gente vai falar de Copa do Mundo porque Eduardo Galeano escreveu Fechado por Motivo de Futebol e nós resolvemos lê-lo. Um livro muito legal. Hérisson que escolheu, eu vou começar perguntando isso. Por que você escolheu esse livro? Surgiu a ideia, da gente fazer uma edição temática aqui de Copa do Mundo e Eduardo Galeano escreve muito bem sobre o tema, escreve com muita paixão. Ele é autor de um clássico que é Futebol a Sol e Sombra. Então acho que valeu a pena. Esse é um compilado de textos dele, são textos deliciosos, a escrita dele é muito legal e muito apaixonante. O que você achou do livro? Eu gostei bastante do livro porque o Hérisson falou muito bem. O Eduardo Galeano ele escreve sobre futebol com paixão. Ele tem aquela paixão do torcedor latino, especialmente do torcedor sul-americano. Ele era um torcedor fanático do Nacional do Uruguai. Então ele sempre pegou muito bem esse aspecto e soube descrever de jeito simples a paixão e a emoção que o torcedor sente. O livro tem 220 páginas, são 220 páginas em que ele escreve, às vezes, pequenas notas, não chega nem a ser um texto completo, são notinhas que ele faz sobre um jogo, um episódio, um jogador, ou sobre o que está acontecendo ao redor dos jogos e da Copa do Mundo. E ele vai trazendo muito do que o futebol, do contexto que está por trás do futebol. E isso é uma coisa que chama atenção, Ele fala de futebol falando de muito mais do que futebol. Mohamed Ashraf não vai à escola. Desde que sai o sol até que a lua apareça, ele corta, recorta, perfura, arma e costura bolas de futebol que saem rodando da aldeia paquistanesa de Umarkot para os estádios do mundo. Mohamed tem 11 anos, faz isso desde os 5. Se soubesse ler, e ler em inglês, poderia entender a inscrição que ele prega em cada uma de suas obras. Esta bola não foi fabricada por crianças. Tem uma frase que ele repete em alguns momentos do livro, que ele diz que o futebol é um espelho da realidade, Então você não consegue entender o mundo se você não entende o futebol, e você não vai entender o futebol se você também não entender o mundo. Uma coisa acaba explicando a outra, são complementares, E ele faz até uma crítica aos intelectuais, porque ele fala, você ser intelectual não tira a paixão pelo futebol, e ele faz uma crítica aos intelectuais que olham com um certo desprezo para o futebol, O pessoal que chama o futebol de ópio do povo, Que só faz as pessoas ficarem ali e parar de prestar atenção nas outras coisas que acontecem no mundo. Mas não é verdade, tem muita gente que estuda o futebol e que estabelece relações de como o futebol tem tudo a ver com o momento da sociedade. O século XX, muita coisa, muitos conflitos, até guerras mesmo, se cruzam com o futebol. Tem um episódio que ele conta no livro da Primeira Guerra Mundial, em 1915, quando os soldados alemães e os ingleses pararam na noite de Natal, deixaram de ser inimigos para jogar futebol. Surgiu uma bola, sabe-se lá de onde, no meio do fronte ali. E só pararam quando os generais lembraram que eles tinham que se odiar. E aí voltou cada time pro seu lado. Um outro episódio histórico que ele conta é do que depois foi chamado de Jogo da Morte, que é quando os nazistas desafiam jogadores, que é mais ou menos ali o elenco do Dinamo de Kiev, e os jogadores sabiam que eles poderiam morrer, mesmo assim eles vencem o jogo e são fuzilados no final, são mortos pelos nazistas. O jogo vai para o intervalo com o placar de 2-1 para o Dinamo de Kiev, e desce um oficial nazista no vestiário e deixa muito claro que ou eles entregam o jogo ou eles vão morrer, porque o exército nazista nunca perdeu um jogo em um local de combate. E eles não só voltam a campo, como fazem mais 2 gols, ganham por 4-1, e depois acabam sendo fuzilados com a camisa do clube, é a história que se conta.
E a gente nem precisa ir muito longe nos episódios históricos para entender que ele está falando de muito mais que futebol, né? Ele traz da Copa de 2002, ele traz alguns elementos, da Copa de 2010, ele traz alguns... 2006 também. 2014 ele já estava doente, né? Ele morreu em 2015, o Eduardo Galeano nasceu em 1940 e morreu em 2015. Em 2014 ele já estava doente, mas viveu para ver o 7-1. Perguntou pra gente no começo qual foi a nossa primeira Copa. O Eduardo Galeano, a Copa que marcou ele foi a Copa de 50. Foi a última Copa que o Uruguai foi campeão. Ganhou do Brasil no Maracanã, foi um maracanaço. E ele conta que ele com 9 anos lembra de toda, ouviu no rádio, lembra de toda a narração, de toda a festa em Montevidéu depois do título. Ele conta muitas histórias dessa época, conta histórias do Obdúlio Varela, que era o capitão ídolo dele. Apesar de ser o vencedor, ele viu o lado dos brasileiros, o próprio Eduardo Galeano, e ele retrata muito bem isso. Vou revelar meu segredo. Não posso levar esse segredo para a tumba. Eu sei porque o Uruguai foi campeão mundial em 1950. Aquela façanha ocorreu graças à valentia de Obdúlio, à astúcia de Schiaffino, à velocidade de Guiglia. É verdade. Mas também por algo mais. Eu tinha 9 anos e era muito religioso, devoto do futebol e de Deus nessa ordem. Naquela tarde roí as unhas e a mão também, escutando, pelo rádio, o relato de Carlos Solé, que estava lá no Maracanã. Gol do Brasil. Ai! Caí de joelhos e, chorando, roguei a Deus. Ai, meu Deus! Ai, meu Deusinho! Me faça esse favor, estou rogando, não me negue esse milagre. E fiz minha promessa. Deus me atendeu, o Uruguai ganhou, mas eu jamais consegui lembrar o que é que tinha prometido. Ainda bem. Talvez tenha me salvado de andar sussurrando Pais Nossos dia e noite durante anos e anos, sonâmbulo perdido pelas ruas de Montevidéu. Ele é torcedor do Nacional, né? Sim. E chegou um momento que ele começou meio que torcer pro Peñarol também, porque quando ele viu o futebol bonito acontecendo, ele acabava torcendo para quem estava jogando bonito. Então, por mais que ele fosse fanático, ele acabava torcendo pelo bom futebol, né? Ele fala que ele é um mendigo do bom futebol, né? Quando ele se ressente, ele sente que um time está apresentando um futebol melhor, ainda que seja melhor do que o time de coração dele, ele passa a torcer por esse time. E tem também uma simpatia pelos times mais fracos. Sim. Em vários momentos ele fala da questão do colonizador e do colonizado em campo, né? Como isso aparece em campo. E fala dos momentos da América Latina, da história da América Latina, que foram marcados pelo futebol. E isso é muito forte no Uruguai. Eu estive recentemente no Uruguai e é impressionante a relação que os uruguaios têm com o futebol. A gente acha que no Brasil é uma coisa super forte, e é, de fato. Mas no Uruguai é um negócio impressionante. Cada cantinho do Uruguai, cada cidadezinha, assim, com um clube... tem um clube local, as pessoas conhecem, sabem a camisa, as cores, o ano de fundação. É impressionante a relação. E se você considerar o tamanho da população do Uruguai, que é menor do que o da cidade de São Paulo, e a quantidade de clubes que tem, a quantidade de jogadores que eles exportam, então realmente é uma cultura muito presente neles, né, o futebol. Mesmo de títulos internacionais, né, o Uruguai é uma nação de 3 milhões de habitantes que conquistou a Copa do Mundo, conquistou a Olimpíada. E conquistou 2 Olimpíadas quando não existia a Copa do Mundo, exatamente, né? Quando o principal título de futebol era as Olimpíadas. Então, de certa forma, eles se consideram meio tetra também, né? Ele fala da paixão dos uruguaios pelo futebol, ele expande isso, né, para a América Latina como um todo, fala que em vários momentos a trajetória da América Latina se cruzou com a trajetória do futebol, e ele faz, em vários dos textos, ele traz um retrospecto mesmo histórico, né, ele vai trazendo elementos, ele conta da primeira juíza mulher, o nome dela é Léa Campos, é brasileira, foi rainha de beleza em Minas Gerais e continua sendo a primeira mulher que exerceu a arbitragem em diversos campos de futebol da Europa e das Américas. Conseguiu o título depois de 4 anos de cursos e exames com diploma e tudo, mas ainda mais fortes que seus apitos, soavam os assovios do público de machos indignados com a intrusa. O juiz sempre foi juiz, o árbitro sempre foi árbitro, nunca juíza, nunca árbitra. O monopólio masculino se rompeu quando Léa conquistou o mando supremo nos gramados, diante de 22 homens obrigados a obedecer às suas ordens e submeter-se aos seus castigos. Alguns dirigentes do futebol brasileiro foram os primeiros a denunciar o sacrilégio. Houve os que ameaçaram renunciar e outros invocaram duvidosas fontes científicas que demonstravam que a estrutura óssea da mulher, inferior à do homem, a impedia de cumprir a tarefa tão extenuante. Eu gosto também que ele faz uma certa crítica ao negócio que se transformou o futebol, mas ele não faz aquela crítica piegas que a gente vê na rede social, aquela ódio ao futebol antigo só para ser o diferente, né?
ele faz uma crítica bastante consciente, ele não ignora a presença do business, ele até faz umas brincadeiras de quem ganhou a Copa, se foi a Nike ou se foi a Adidas, ele não ignora esses fatos, mas ele critica bastante a forma como se mercantilizou o futebol, né? Como os jogadores se transformaram pé de obra, né? Que ele até brinca, ele não fala mão de obra, ele fala pé de obra, né? Ele usa que pernas é uma mercadoria. como se fosse dinheiro, exato. Então, acho bem legal essa visão que ele tem. Sim, e ele até faz em tom de piada essas menções à Nike, à Coca-Cola, que ele fala do Mastercard, que são os patrocinadores da FIFA. Então, ele fala de um jogo da Argentina em que a Quilmes jogou contra a Quilmes, porque Boca e River, né? Os dois times eram patrocinados pela cerveja. Boa parte dessas críticas que ele faz também são, mais do que um negócio, as figuras que estão por trás, né? Sim, ele critica muito o Blatter, por exemplo, o Joseph Blatter, a FIFA, o papel da FIFA, a postura da FIFA, né? Muito antes, né? Até inclusive de estourar o FIFA Gate, né? Os escândalos todos, ele já denunciava, já apontava as falcatruas e o desinteresse pelo futebol que essas pessoas tinham, né? Porque mais do que lesar financeiramente a FIFA, essas pessoas não tinham nenhum apreço pelo esporte. Essa é uma grande crítica que ele faz, muito contundente, né? Tem até um episódio que ele conta de quando perguntaram pro Blatter sobre a relação com os jogadores e o Blatter fala textualmente: a FIFA não conversa com os jogadores são empregados dos clubes. E é legal porque ele não chega a bater de frente. Ele critica com muito jeito, com um certo humor, mas são críticas contundentes, são coisas fortes, assim. Você percebe claramente que ele tá falando, esse cara aqui é um cara meio... faz mal pro esporte. E o Galiano sempre traz mesmo essa coisa da análise crítica da história, da sociedade. Ele escreveu mais de 40 livros, a maioria não tem a ver com futebol. Não tem a ver com futebol, mas tem a ver com a sociedade, né? E como ele sempre diz, que o futebol é um espelho da sociedade, então ele sempre traça esse paralelo. E ele tem uma visão um pouco de um sociólogo assim, sobre o mundo nos outros textos dele, nos outros livros. Né? E o Juca Kfouri sempre brinca que não acredita num sociólogo que não tem os fundilhos das calças puídos pelas arquibancadas. Então acho que essa paixão, essa proximidade do futebol que o Galiano, com o futebol que o Galiano tem, ajuda, inclusive, nessa visão de mundo, muito crítica, uma visão muito para o social, né, para as justiças sociais do mundo. Inclusive nos momentos que ele está falando do futebol atual, com as marcas todas por trás, ele faz questão de ressaltar em vários pontos que o que ainda existe do futebol de essência não é mais nem dentro do campo, porque os jogadores já não têm mais a liberdade de criar, de ousar. Ele faz críticas até a seleção brasileira, que foi campeã em 2002. Mas o que ele fala que ainda existe sempre é a paixão do torcedor. E aquela crença de que alguma coisa ali pode acontecer e pode ser encantadora e faz as pessoas estarem juntas, mesmo tão diferentes e tal. A paixão é o motivo dele ter dado o nome de fechado por motivo de futebol, né? Porque na Copa ele realmente se fechava, ele até explica por que é fechado por motivo de futebol. É tipo assim, estou inacessível nesses próximos 30 dias que Ele botava a plaquinha na porta da casa dele. Uma placa na porta da casa dele, né? Fechado por motivo de futebol, durante um mês não me incomodem. Quando o Mundial começou, pendurei na porta da minha casa um cartaz que dizia: fechado por motivo de futebol. Quando retirei, um mês depois, eu já havia jogado 64 jogos, de cerveja na mão, sem me mover da minha poltrona preferida. Essa proeza me deixou moído, com os músculos doloridos e a garganta arrebentada. Mas já estou sentindo saudades. Já começo a sentir falta da insuportável ladainha das vuvuzelas, da emoção dos gols não recomendados para cardíacos, da beleza das melhores jogadas repetidas em câmera lenta. E também da festa e do luto, porque às vezes o futebol é uma alegria que dói, e a música que comemora alguma vitória dessas que fazem os mortos dançar soa muito parecida ao clamoroso silêncio do estádio vazio, onde algum vencido, sozinho, incapaz de se mover, espera sentado em meio às imensas arquibancadas sem ninguém. Eu fiquei pensando muito no futuro, em um determinado momento da Copa de 2002, quando ele escreve sobre uma Copa paralela que está acontecendo na Copa do Mundo, que é a Copa dos Robôs. Sim. E aí ele fala, o que será do futebol no futuro? Ele vai
especulando um pouco, né, sobre a relação dos robôs com o futebol e tal, e fala, bom, já teve uma máquina que venceu um campeão de xadrez. Então, será que no futuro a gente vai ter uma Copa do Mundo de robôs, que os robôs vão vencer as pernas e os homens? Acho que eu não iria tão longe, assim, a ponto de imaginar uma partida entre robôs e seres humanos, mas se você pensar na quantidade de tecnologia que existe hoje na preparação de um jogador de futebol e comparar lá atrás com o que era feito com os jogadores, como era a preparação física, não é muito longe disso, né? Não é difícil imaginar, se você olhar os números, lá na década de 70, 60, um jogador corria 4, 5 quilômetros durante um jogo. Hoje eles correm 10, 12. Então, claro, eles são mais atletas do que eram os de antigamente, mas muito por conta dessa tecnologia, né? E antes, muitas vezes, se o jogador tinha uma lesão, sei lá, uma lesão séria de joelho, às vezes acabava a carreira do cara ali. Hoje em dia ele bota um pino, faz uma cirurgia inovadora e volta a jogar. Os tratamentos também Exatamente. No fim do livro tem uma entrevista com ele, né? E aí, em determinado momento, o entrevistador pergunta se ele é mais Maradona, se ele prefere Maradona ou Pelé, né? E aí ele admite, prefere Pelé. Ele fala que o Maradona é mais completo. Titubeia, né? Ele titubeia. Ele dá uma resposta política muito boa. Ele dá uma resposta política. Ele fala que o Maradona é mais completo, mas que o Pelé é um bailarino dos campos e que é mais bonito vê-lo jogar. Ele fala que o Maradona jogava e onde botassem ele para jogar, ele jogava. O Pelé também tinha um time ali muito bom por trás e tal, junto com ele. Não que ele não fosse o Ele vê o Maradona mais entregue em campo, mais completo, mais versátil, mas ele diz que o Pelé é mais plástico, né? É mais bonito de se ver e tal. E o Eduardo Galeano, ele tem uma certa queda pelo Maradona, até por questões ideológicas, porque o Maradona sempre se posicionou, e ele fala até da derrocada do Maradona, da questão do vício e tal. Esse lance da emoção do Eduardo Galeano, ele se sensibiliza, ele entende por que o Maradona cai, por que o Maradona se envolve em tudo que se envolveu, porque ele fala, pô, um cara que não tinha nada, que não era ninguém, do nada, é o dono de uma cidade na Itália e tal, e o Maradona escreveu pro Eduardo Galeano, depois que o Eduardo Galeano morreu, obrigado por ter me compreendido. Ele até brinca com a imagem que o Maradona é um deus, né, para muitos dos argentinos. Ele fala que Maradona era um deus muito adorado porque era um deus que errava, era um deus humano, um deus, ele até diz o deus sujo, né, o deus que erra. Isso aproximava muito a população argentina do mito que se criou em torno do Maradona. Inclusive a cidade que ele reinou na Itália foi Nápoles, que era no sul, que é pobre, e ele batia de frente com os times de Turim e de Milão, que eram as grandes potências, os times ricos. Ele fala bastante do futebol italiano, ele traz em vários momentos, inclusive os episódios de racismo, que não é uma coisa incomum no futebol europeu. Aliás, no futebol no geral, mas aqui no futebol europeu a gente acaba vendo com mais frequência, mas na América Latina também a gente já viu. Muitos brasileiros sofreram com isso, né? Roberto Carlos, Cafu, Daniel Alves, que teve aquele episódio da banana. Mas é possível reduzir um insulto, ou a vários insultos, esta tragédia do vencedor que escolhe ser perdedor? O astro que renuncia à glória quando está roçando a glória com a mão? Talvez, quem sabe, esse ataque enlouquecido tenha sido, embora Zidane não quisesse nem soubesse, um rugido de impotência. Talvez tenha sido um rugido de impotência contra os insultos, as cotoveladas, as cusparadas, os pontapézinhos arteiros, as simulações dos especialistas em ficar rodando no chão, mestres do ai de mim, e contra as artes do teatro dos farsantes que matam e fazem cara de que não fui eu. Ou talvez tenha sido um rugido de impotência contra o êxito esmagador do futebol feio, contra a mesquinhez, a covardia e a avareza do futebol que a globalização, inimiga da diversidade, está nos impondo. Afinal, conforme o campeonato avançava, ia ficando cada vez mais claro que Zidane não pertencia a este circo. E suas artes de magia, sua fidalguia, sua melancólica elegância mereciam fracasso, assim como o mundo do nosso tempo, que fabrica em série os modelos do êxito, merecia este medíocre campeonato mundial. É uma crítica que o Eduardo Galeano faz ao próprio futebol uruguaio em alguns momentos, porque os uruguaios eles muitas vezes perdem esse limite e acabam passando da provocação de torcida para uma ofensa. Ele fala que ali nos anos 80 o Uruguai jogava um futebol horrível, que era um futebol violento, que era só porrada, que não tinha classe, e ele fala que isso passava
pro lado de fora e criou uma geração de torcedores que achava que isso era futebol. E não era isso, e não é isso que é futebol. Então ele mesmo fazia uma crítica ao próprio Uruguai, ao futebol uruguaio, aos torcedores uruguaios por uma mudança de postura. E ele, como ele sempre envolve outros aspectos, ele envolve a questão de ditadura, a questão de que a América Latina sofria tinha vários ditadores no poder, coisas assim. Fala de como o futebol apareceu nas ditaduras em vários momentos. Ele fala do Chile, da ditadura chilena do Pinochet, exatamente, do Estádio Nacional, que o Pinochet quis que o jogo fosse feito no estádio, só que o estádio era usado como um campo de prisioneiros, como um lugar de tortura, e aí eles tiraram as pessoas de lá para realizar aquela partida. 21 de novembro. Em 1973, o Chile era um país prisioneiro da ditadura militar, e o Estádio Nacional tinha se transformado em campo de concentração e em câmara de torturas. A seleção chilena disputar contra a União Soviética um jogo decisivo na fase classificatória do Mundial. A ditadura de Pinochet decidiu que o jogo devia ser disputado no Estádio Nacional, fosse como fosse. Os presos que o estádio prendia foram levados às pressas e as máximas autoridades do futebol mundial inspecionaram o campo, a grama impecável, e deram sua bênção. A seleção soviética se negou a jogar. Compareceram 18 mil entusiastas que pagaram a entrada e ovacionaram o gol que Francisco Valdés meteu no arco vazio. A seleção chilena jogou contra ninguém. Uma vitória que envergonha, né? Por incrível que pareça, é possível você vencer e sair derrotado de campo. E o futebol, ele mostra isso em vários dos textos, é um jeito muito claro de fazer política. Teve algo no livro que você não gostou? Que ele acabou. Não me lembro de nenhuma parte que tenha me desagradado. Eu li muito rápido, acho que eu li em 2 ou 3 dias, assim, sentei para ler com afinco e não conseguia parar de ler porque os textos eram deliciosos. Então não me lembro de nada que desabone, não. Só não gostei quando ele acabou mesmo. Algo que não gostou. Eu gostei muito do livro. O Eduardo Galeano, falando de futebol, é um cara que assina embaixo, ele sabe do que está falando, ele é torcedor, ele assiste, era um espectador de futebol, até mais do que torcedor, eu acho, em alguns momentos da vida dele, porque ele gostava mais de um jogo bonito do que de torcer para o time dele. A única coisa que eu não sou muito fã, mas aí o Eduardo Galeano não tem nada a ver, são livros que são coletâneas de texto. Assim como um disco, quando o autor escreve um livro de textos curtos, de crônicas, ele pensa numa ordem, pensa numa sequência, pensa numa lógica, que nem um disco de música. Numa coletânea, ele pega um daqui, um dali, um daqui, não que não sejam bons, mas eles juntos talvez não falte uma química entre os textos. Eu senti uma amarração. Exatamente. Né? Eu gostaria de ter visto, e aí não é uma crítica especificamente ao Galeano, mas talvez aos tempos, aos olhares e enfim, eu gostaria de ter visto ele escrevendo mais sobre as mulheres no futebol. Os textos não só desse livro, mas quando ele fala de futebol de uma forma geral, ele fala do futebol masculino, dos homens em campo, né? Para quem não gosta de futebol, eu acho que também é um livro muito bacana, talvez precise procurar um pouco mais no Google alguns episódios aos quais ele se refere como passagem, e aí a referência, se você não tem um repertório, fica um pouco perdida, eu precisei recorrer à pesquisa em vários momentos, mas ele fala muito de futebol, falando de outras coisas, como a gente disse aqui, falando de política, falando de história, falando de sociedade, falando de como a gente tem a ver com tudo que acontece dentro de campo, ainda que a gente não queira. É a dica, então, dessa edição especial do Clube do Livro do Põe na Estante, versão Copa do Mundo, fechado por motivo de futebol, do uruguaio Eduardo Galeano. Recomendamos muito. Um livro que vale muito a pena. São 220 páginas para serem lidas assim muito rapidamente. A gente se encontra então na próxima edição do Clube do Livro do Põe na Estante. Você pode entrar no poinaestante.com.br. Lá tem a abinha Clube do Livro. Você consegue acompanhar quais são os próximos livros, o que a gente está lendo, quais são os próximos que vão aparecer por aqui. Queria agradecer muito a presença do Erison e do Felipe. Até a próxima. Tchau. Outros livros de futebol?
Tem A Dança dos Deuses, do Hilário Franco Júnior, que é maravilhoso. Ele vem de uma dissertação de mestrado, então ele tem uma linguagem um pouquinho mais pesada. Esse é para iniciados, né? Mas ó, você quer mais livro bom de futebol? Esse é bom. Febre de Bola. Esse é bom, Nick do Eduardo Hornby. Galeano. Esse aqui é espetacular. Peraí, volta. Fala de novo. Hornby.